Olá pessoal, o meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meus amados companheiros de estudo bíblico, vamos a mais um estudo hoje e vamos à Bíblia para nós entrar nesse assunto aqui. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramando-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Mas Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Olha, desse versículo aí que nós acabamos de ler, né? Mateus, o capítulo 26, do versículo 6 ao 12, que nós lemos. Então nós vemos ali um panorama, né? Jesus e uma mulher chegar com um perfume caríssimo da época, e então despejar aquele perfume sobre o Senhor Jesus. E os discípulos, então, como eles ficaram indignados por ver aquilo, eles entenderam aquilo como um desperdício, como com o preço da venda daquele unguento, poderia então ajudar pessoas pobres que estivessem precisando, né? E a coisa que foi derramada ali. E o Senhor Jesus então falou que ela estava preparando o corpo dele para a sepultura. Mas o que eu vejo que, como eu vi muitas pregações, né? Ouvi muitas pregações, maravilhosas pregações a respeito do Senhor Jesus, né? Claro que ele tem muitíssimo mais valor do que qualquer unguento, do que qualquer preço. E a atitude daquela mulher, né, foi de... ela nem sabia que era, digamos assim, um plano de Deus que ela estava executando, ungindo o Senhor Jesus para a sepultura. E então era dessa maneira que os apóstolos viram como um desperdício. O Senhor Jesus, não, ele valorizou o que ela fez. Agora eu vi muitas pregações com esse cunho, né, com essa mensagem, sempre direcionando ao Senhor Jesus. Ele é o principal e deve ser sempre o principal de toda e qualquer pregação. Mas eu nunca vi alguém pregar chamando atenção para aquele versículo ali onde o Senhor Jesus falou para eles, né, em resposta, falou: os pobres, tipo assim, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, e vocês não vão ter sempre. Quer dizer, o Senhor Jesus estava na iminência de se separar fisicamente deles. E enquanto que os pobres, o Senhor Jesus falou que ter sempre. Quer dizer, eles teriam oportunidade de ajudar os pobres sempre. Então não seria aquele unguento que aquela mulher ungiu o Senhor Jesus que ia fazer diferença no meio dos pobres, porque a ênfase ali que o Senhor Jesus falou é que os pobres eles iam ter sempre. Percebe? Então é sobre este versículo que eu nunca vi ninguém pregar.
mas que me chamou a atenção aqui na Bíblia, de ter sempre os pobres. Já parou para pensar por que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, a ponto de entregar o seu próprio filho para ser, né, morto, ser ultrajado da maneira que foi, para a salvação da humanidade, ele poderia, ele tinha o poder de socorrer os pobres, que os pobres não precisassem de nada. Que não houvesse pobres nesse mundo, eu digo pessoas necessitadas, né? Deus tem o poder, a condição de fazer com que todos tivessem assim uma igualdade, né? Eu compreendi uma coisa, amados, vendo a Bíblia e vendo por experiência determinadas coisas. Eu gostaria de ver o seguinte ali no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Rogai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Veja que aqui está falando de pessoas que passam necessidade, pessoas que passam sofrimento nesse mundo. O Senhor Jesus está dizendo bem-aventurado. Ele falou também, bem-aventurado os pobres, porque deles é o reino dos céus. Então, o que a gente vê que Deus tem cuidado dos pobres, Deus tem um amor grande pelos pobres e que Ele cuida, né, dos pobres. Mas volta a pergunta, se Deus tem cuidado, se Deus tem amor pelos pobres, se tem promessa para os pobres, por que os pobres sempre vão existir? Palavra do Senhor Jesus se cumpre. É muito simples, amado. Então nós, como vimos aqui pelos versículos, aqui nas Escrituras, que Deus ama os pobres, Jesus tem amor pelos pobres, cuida deles. No entanto, eles vão existir sempre. Por que Deus permite que os pobres... Então, se Deus ama tanto, por que permite que eles sejam pobres? Que eles existam? Não poderiam ser todos abastados? É o seguinte, amado. Agora, como eu já falei nas Escrituras, deixa eu falar um pouquinho para você de coisas que estes olhos viram, que estes ouvidos ouviram, de coisas que eu presenciei, que eu fui testemunha, e vocês vão entender, ligando a palavra de Deus com a minha experiência. Pois bem, eu conheci uma pessoa, ele recebia o pagamento dele, ele não comprava uma caixa de fósforo enquanto ele não levasse o dízimo lá na igreja. Eu estou falando disso não porque eu sou contra o dízimo. Cada um sabe o que faz da sua vida, não é verdade? Temos essa liberdade de escolha. Então eu não estou tentando criticar o dízimo. Eu quero que entenda a fidelidade desse irmão com aquilo que era anunciado ali na denominação. Só que em um determinado tempo ele ficou doente. E doente, oraram por ele. E vários pastores, várias pessoas oraram por ele. Mas ele acabou tendo que ir consultar o médico. E teve de fazer tratamento, depois já tratamentos clínicos, né? E nessa consulta ele veio com uma receita enorme. Ele, ganhando o salário mínimo da sua aposentadoria, ele não teria condição de comprar tudo aqueles remédios, aquele medicamento ali, sustentar a casa e mais o dízimo e mais tudo. O que ele fez? Ele tirou o dízimo, levou na igreja, era uma congregação na vila, e
Então, depois ele levou aquela receita, porque ele mesmo leu, ele era um leitor zeloso da Bíblia. Que ele leu na própria Bíblia que dizia comunicar com os santos nas suas necessidades. Então ele falou, bom, vamos comunicar com os irmãos da igreja lá, a diretoria, que é os santos, né? Quando ele chegou, falou com o pastor responsável pela congregação, o pastor, olha, irmão, eu não sabe como é que é, toda o que entra aqui os dias nas ofertas vai tudo para a sede. Então eu não tenho como eu tirar daqui e passar para o irmão essa quantia. Mas fique tranquilo, irmão, vai lá na sede, converse com eles lá. Lá eu vou resolver o problema do irmão. Bom, tá bom, o irmão pegou, foi lá na sede, no centro, e lá expôs o problema dele para o secretário, porque o pastor, para conversar com o pastor, precisava ser agendado. Não teria condições de conversar com ele, porque estava sempre ocupado, né? Bom, ele conversou com o secretário lá. O secretário, olha, irmão, nesse caso aqui, é necessário primeiro falar com o pastor. Porque não, eu não posso resolver esse problema, porque não está nos estatutos isso aí. Então, irmão, tem um pouquinho de paciência. E eu vou procurar falar com o pastor, só que ainda hoje não dá. Não pode voltar amanhã, eu vou procurar falar com ele hoje, vou expor o caso do irmão aí, e vamos ver se resolvemos ali com o pastor. O irmão voltou embora, tá bom, vem, volta amanhã. Aí, no outro dia ele foi lá com a receita. Então, irmão, daí o secretário falou, ó, irmão, sinto falar para nós aqui, mas não tem condição. Não tem jeito, porque eu conversei com o pastor, mas ele falou que nesse caso, irmão, se for abrir uma exceção para o irmão, daqui uns dias tem uma fila de gente aí pedindo ajuda para comprar remédio, para comprar alimento, tanta coisa. E aí, como que vai sustentar missões, como que vai sustentar a reforma do templo e todas as demais coisas, o salário dos pastores e tudo mais. O irmão faz o seguinte, conversa com os irmãos lá da congregação e faz uma coleta especial lá, uma vaquinha lá dos irmãos e tudo bem, irmão, vai estar resolvido o caso. O irmão veio triste para a congregação, contou. Os irmãos se reuniram, sabe? O pessoal da congregação ali se reuniram, cada um pouquinho, compraram os medicamentos para eles. Então, resumo da história, amado, o que eu quero trazer, por que os pobres sempre vão existir? É muito simples, para provar o coração das igrejas, provar o coração daqueles que têm abundância, e fecham a sua mão, provar o coração daquelas pessoas que eles olhem para o banco lá onde ele senta, aqui está de madeira, precisa trocar por bancos estufados, esse aqui já não está bom. Aí que eles olham, mas que calor, precisamos comprar ar-condicionado. Olha a banda com os instrumentos antigos, precisamos comprar instrumentos novos, né? Estamos na era da informática. Então, dessa maneira, né? Claro que não vai sobrar dinheiro para socorrer os pobres da igreja. Então, aí eu compreendi, amado, Deus, como Deus, a inteligência de Deus é inescutável, é só o Espírito Santo que pode perscrutar a inteligência do Senhor e nos transmitir, nos abrir o olho, nos mostrar as coisas como que acontecem. Então eu fiquei perplexo, irmão. Ali aquela pessoa que tirava do seu sustento para levar na igreja, né, enganada, que se desse o dízimo nunca ia faltar nada e tal. E agora Deus fez isso, o Senhor fez aquilo para provar para ele. Porque o Senhor não precisa provar ninguém, porque ele conhece o coração, conhece as coisas antes que aconteçam. Mas para provar para aquele irmão, como não é o dízimo que traz as bênçãos para as pessoas.
e para mostrar também para aquele irmão o coração dos irmãos lá, né? A alegria daquela liderança ali, quando recolhia todos os dias, os irmãos, que maravilha. Mas quando o irmão precisava, olha, vai, irmão, procurar com os outros, vai lá com os irmãos lá da congregação, chega lá você consegue com eles, faz uma vaquinha lá. Percebe? Então, chegamos ao final deste vídeo e o que você achou? Você que está assistindo. Aonde se congrega? Lá é assim também ou existe, ou é feito, é usado de maneira bíblica a finança lá na igreja? O dinheiro que entra lá, no que é gastado, onde é aplicado o dinheiro? É da maneira que está na Bíblia? Quando eu falo Bíblia, eu não estou falando de lá do Antigo Testamento, das coisas para Israel. Eu estou falando do Novo Testamento. Estou falando de Atos dos Apóstolos para frente. Que é ali que começa a igreja, mais particularmente de Pentecostes em diante. Lá é feito da maneira que é como está ali na Bíblia nessa época. Se é uma bênção. Agora, se não é, pode até ser dessa maneira, né? Tragam tudo que é benção, de tudo que vocês têm que é benção. Mas na hora que você precisa, irmão, vai procurar os irmãos lá e fazer vaquinha para comprar o que você precisa. Mas desse jeito. Então, irmão, eu entendi o que o Senhor falou, o que o Senhor disse naquela parte que ele falou. Vocês sempre vão ter os pobres. Vocês não vão ter. Sempre, mas os pobres vocês vão ter. Assim como essas igrejas que agem dessa maneira, eles simplesmente afastaram o Senhor. Porque, como você pode ver naquela parte onde o Senhor falou, porque tive fome e não me deste comer, e tive sede e não me deste beber, tive nu, não me vestiste, tive doente, não me visitaste. Ele está falando dos pobres que compõem a igreja do Senhor. Então, aqueles que não têm amor pelos pobres, não têm Jesus. Esqueça, não tem Jesus, porque Jesus está simbolizado nos pobres ali da congregação. Então, essas pessoas sempre vão ter os pobres ali, mas Jesus não tem. Que triste, né? E não percebem isso. Estão como que anestesiados. Bom, acho que fui bastante longo já com o vídeo. Vou parar por aqui. E acho que ficou esclarecido. Agradeço por você que tem me acompanhado, tem estado comigo junto ali. Nós temos, acredito que nós temos sido edificados, né, na palavra do Senhor. Da minha oração que o Senhor seja abundante em sua vida com a sua graça. Sua graça tem tudo que nós precisamos. Então, todos aqueles que têm a graça de Deus têm tudo que é necessário. Tá bom? E até o próximo vídeo, na paz do Senhor Jesus. Até!